No desenvolvimento de aplicações web é muito comum a utilização de APIs para obter informações diversas. E por conta disso eu resolvi trazer aqui hoje como que a gente faz para consumir APIs externas em um aplicativo desenvolvido na Cronep. Fala pessoal, Leon Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem. Vamos ao que interessa, vamos entender como é que a gente faz para consumir APIs para a gente utilizar numa aplicação desenvolvida com Cronep. Para esse nosso caso aqui, eu vou utilizar uma API do IBGE. Para quem é do Brasil, conhece esse termo, né, essa sigla. Para quem não é do Brasil, o IBGE é o tipo de uma organização que contabiliza coisas aqui no Brasil. Enfim, eu também não sou tão especialista assim, mas eles têm uma API aqui que, ó, a gente pode ver aqui já, ó, IBGE. Eu vou deixar o link na descrição para você poder entender. Tem algumas APIs aqui e eu vou utilizar essa de localidades. Eu quero fazer uma coisa bem simples aqui, ó, só para a gente poder entender, ó. Eu vou utilizar essa API aqui, ó, municípios por UF, né? Então eu quero que ele me liste os municípios pelo código ali da unidade, né? Da unidade da federação, lá, SP, RJ e assim por diante. Então, passando esse código, essa sigla aqui, ó, que vai passar aqui onde eu estou selecionando agora, ele vai me retornar todas as listas de municípios. E basicamente é isso, a gente vai utilizar esta consulta, tanto se eu pegar isso aqui, ó, vou copiar esse cara e eu vou colar ele aqui, ó, no próprio browser, né? E vou trocar aqui por, ó, SP. Como eu estou tratando como o método GET, né, que é a obtenção de dados, ele já aparece os dados aqui, ó, em formato JSON. E é isso que a gente vai utilizar, dessa mesma maneira que a gente vai utilizar na Cronep. Então, bora codar, né? Então, vou aqui na Cronep, mas antes disso, eu já ia esquecendo. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva no botão vermelho, pô. Ative aqui as notificações. Então, ó, se inscreva no botão vermelho, ative o sininho, que é para você receber notificações, dê o seu like e depois, sabe o que você faz? Você compartilha para 3 amigos, para 3 grupos, compartilha nas tuas redes sociais e escreve aqui embaixo, já compartilhei. Eu quero ver o seu comentário aqui dizendo que você já ajudou a divulgar o canal para que eu possa fazer com que esse canal cresça e eu dedique mais tempo e produza mais conteúdo. Ou seja, quanto mais cresce o canal, mais eu dedico tempo à produção de conteúdo e mais vocês vão ter conteúdo aqui para todo mundo aprender, todo mundo crescer junto. Bom, por onde que a gente tem que começar? Primeiro, a gente tem que criar uma fonte de dados. O que é essa fonte de dados? É justamente de onde vem os dados, é o que vai montar a relação dos dados. Porque assim, eu vou buscar esses dados numa API e depois eu vou montar num grid que eu vou colocar aqui na nossa página para listar todos os municípios. Só que antes de eu criar a fonte de dados, eu vou criar um bloco de servidor que eu vou utilizar. Ele precisa ter um bloco de servidor para poder moldar, vamos chamar assim, para poder usar de referência, tá? Então vamos fazer aqui, ó, vou criar e aí vocês vão acompanhando, talvez fique mais fácil do que eu ficar tentando explicar. Então eu vou vir aqui, ó, na parte de bloco no servidor, ó, tá vendo? E vou criar aqui um bloco. Botão direito, novo, bloco de programação. Esse bloco vai ser um bloco vazio aqui, low code, tá? Ó, vou avançar, beleza. Eu vou deixar o nome aqui deste bloco com o nome padrão, eu não vou mudar o nome, não vou mudar a função e vou finalizar. Ele só vai servir porque ele precisa ter esse bloco ali no servidor, tá? Então eu vou salvar esse cara, deixa ele salvo aqui. Eu vou fechar esse bloco aqui agora e eu vou vir aqui, ó, em projeto e vou aqui, ó, em fonte de dados. Eu vou criar agora a fonte de dados. Eu vou criar uma nova fonte, tá? Qual vai ser o nome dessa fonte? Obter, ou melhor, vou chamar essa fonte de dados IBGE. Tá? Que é de onde vem as informações, né? Vou colocar aqui um bloco de programação. Então selecionei aqui bloco de programação. Aí vou vir aqui para selecionar um bloco e ele não apareceu. Engraçado. Ele tá ali, ó, ali do lado e não tá aparecendo aqui. Eu não sei o que é. Eu vou clicar aqui em adicionar um novo, então. Tem um erro aqui, né? Acho que tem um problema aqui. Eu vou chamar esse outro bloco aqui vou chamar de IBGE também. Esse bloco aqui. E vou clicar em finalizar. Então aquele bloco ali não me serviu de nada, né? Porque eu não consegui selecioná-lo. Eu só preciso de um bloco vazio, tá? Agora, ó, apareceu esse cara. É esse aqui, ó. Vou selecionar esse bloco vazio, vou selecionar o executar e vou selecionar aqui. Eu só preciso selecionar ele precisa ter o bloco ali, né? Aqui ele precisa ter ou uma entidade ou um bloco. E como eu não tenho uma entidade, eu vou selecionar um bloco porque é esse cara que eu preciso aqui. Beleza, agora o que eu preciso fazer? A fonte de dados é o lugar onde vai modelar o formato dos dados que eu vou alimentar a grid.
Então eu preciso definir quais campos, eu tenho aqui ó, parte de campos, quais campos que eu quero mostrar naquela grid. Como é que eu sei isso? Eu vou ter que olhar a documentação da minha API. Então ó, eu vou ter que vir aqui na API e entender quais informações que eu tenho. Ó. Eu tenho aqui, ó, essa API, ela retorna uma lista, né? Esse colchete significa que é uma lista. Dentro da lista retorna um objeto que é a chave e dentro do objeto tem ID, nome, micro-região. O que eu quero mostrar aqui só para a gente poder entender como é que a gente consulta? Eu quero o ID e o nome, tá? Então eu vou criar dois campos, um campo ID, que é numérico, e um campo nome, que é string. Então eu preciso ler a documentação, isso é inevitável, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui um campo chamado ID e vou clicar em mais. Pronto, adiciono ele aqui e posso mudar aqui o tipo dele, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, um int 32, tá? Que é o inteiro, né? Vou adicionar mais um, que é o nome, né? Eu tenho que ter certeza que os nomes estão iguais ao que estão aqui, tá? Então, ó, nome, beleza. Vou adicionar esse cara. E esse cara vai ser de um tipo string. Basicamente é isso, tá? Beleza. Aqui eu não acho que eu não vou deixar IBGE, não. Vou colocar assim, ó, obter dados, o nome, né? Obter dados. Beleza. Eu vou salvar agora. Tranquilo. Salvou. Salvou. Ok. Perfeito. Eu vou fechar esse fonte de dados agora. Fechadinho, bonitinho. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso criar agora um bloco, né? Um bloco lá no cliente. Como assim no cliente? Porque lembra que eu tenho dois cenários, né? Quando eu crio uma aplicação web, eu tenho o cliente, que é a máquina do usuário que está usando, e eu tenho o servidor. O servidor é a nuvem, é onde fica guardadas as informações. Então, eu criei a fonte de dados no servidor, com aquele bloco ali, o bloco do servidor, está no servidor. É um bloco vazio, mas ele precisa ter um bloco selecionado. Só que agora eu vou criar o cliente, ou seja, eu quero criar um bloco no cliente para que eu possa executar no cliente a chamada dessa API, tá? Então vamos lá, eu vou vir aqui, ó, em blocos do tipo cliente, aqui, ó, e vou dar um botão direito, novo, bloco de programação. Beleza, vou pegar aqui, ó, selecionar um bloco de programação, avançar, e vou chamar esse bloco aqui de, sei lá, IBGE. Esse aqui eu vou chamar de IBGE. E o nome da função eu vou colocar, sei lá, obter cidade. Ou cidades, tá? Obter cidades. Avançou. Ele vai criar agora o bloco pra gente. Perfeito. Na verdade, eu não precisava nem ter criado esse cara com obter cidades, porque eu vou ter que criar... Dentro de um bloco existem diversas funções, né? Então, o obter cidade é uma função. Então, se eu quiser criar outras aqui, basta eu vir aqui, ó, vou vir procurar aqui, por exemplo, ó, vou colocar assim, ó, escreve para aqui, ó, que são os outros tipos de função. Dá um enter aqui para ele pesquisar, ó. Então, aqui tem uma função, ó, para faça algo. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, isso aqui é uma outra função. Quando eu jogo ele para cá, ele cria uma outra função e aparece as funções aqui, ó. Então, eu não deveria ter colocado o obter cidade. Deixa eu ver se dá para remover aqui. Deixa eu selecionar e vou tentar remover. Beleza, aí ficou só o faça algo? Beleza. Agora sim, eu vou renomear esse cara aqui, porque deveria ser ele. Então, ó, obter cidades. Vou colocar esse cara. E repare o seguinte, eu selecionei um que tem retorno, tá vendo? Ó, de novo, ó, tem esse faça algo sem retornar nada e tem esse bloco que retorna alguma coisa. Esse cara que eu coloquei ali, né? Beleza, vamos voltar aqui, ó. Então, aqui está minha função para obter as cidades. E agora eu tenho que pensar em uma coisa, né? E quando eu falo de buscar dados, eu estou no cliente, eu vou buscar dados em uma API, eu estou buscando esses dados de forma assíncrona. O que quer dizer isso? Eu estou indo buscar e eu não sei que hora que esse retorno das informações vem. E por isso que é assíncrono, né? Diferente do síncrono. Qual que é o síncrono? Eu vou buscar e eu já sei que ele já retorna. Então eu vou e já volto. Quando eu estou falando de aplicações assim no cliente, eu trabalho com esse conceito de assincronidade. Eu busco e eu não sei que hora que ele me retorna. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, a gente tem que utilizar o que a gente chama de promessa. Ou seja, eu peço uma coisa para ele e tem uma promessa lá que vai retornar, só que eu não sei que horas, né? Então eu utilizo esse conceito de promessa. Então eu vou procurar aqui, ó, por promessa. E aí vai aparecer aqui, ó, criar promessa. Eu vou trazer esse cara para cá, vou deixar ele aqui por hora, tá? E eu vou também pegar uma variável aqui que é para definir. Eu vou criar uma variável aqui, ó, uma variável chamada
x, por exemplo. O nome da variável é x, tá? Vou deixar ela aqui e vou pegar a variável e vou colocar aqui, tá? E eu vou definir, vou criar essa promessa para a variável x, tá? Até aqui a gente está criando uma promessa e essa promessa vai retornar, vai definir um valor ali para a variável x. Show! Fiz essa parte da promessa. Agora eu vou utilizar o conceito de obter as informações na API. Como é que eu faço isso? Eu vou procurar aqui, ó, procurar. Eu sempre vou no procurar porque eu não lembro, tá? Então, ó, eu não lembro em que menu que tá. Isso daqui, inclusive, fica uma dica aí para Cronep. Eu não sei se isso daqui é a melhor forma, né? Eu não sei se isso aqui é a melhor forma, do jeito que tá aqui. Tô falando eu. Isso aqui me deixa confuso, tá? Então, se eu fosse fazer, eu pensaria em outra maneira de organizar isso aqui, porque realmente eu estou usando busca para tudo aqui, porque eu não consigo saber em que lugar que tá. Ó, obter conteúdo da URL, esse cara que eu preciso aqui, ó. Eu vou colocar esse cara aqui embaixo, então depois de definir o X, eu vou colocar o obter conteúdo da URL. É esse lugar aqui que eu vou trabalhar com a comunicação da API, tá? Primeiro ponto, eu tenho que definir qual é o método da requisição, qual é o verbo da requisição. Como é que eu sei isso, Léo? Na API, ó, na API do IBGE. Qual que é o método da requisição? É um get, aqui em cima, tá vendo? Ó, eu não consigo selecionar, mas aqui, ó. Tá? É um get. Então aqui, ó, eu tenho que selecionar qual método. Ó. Tem os métodos padrões aqui do HTTP. Então, no caso, é o get. O próximo ponto é, qual é o método da requisição? No caso, eu já sei que o método é JSON, né? É o formato dessa requisição que ele vai retornar. O próximo passo, eu preciso saber qual que é a URL, onde eu vou buscar. Isso eu já tenho, né? Eu tenho aqui, ó, lembra que eu coloquei aqui? Essa é a URL. A única diferença é que essa URL aqui, ó, ela tem, ó, eu já coloquei o SP aqui, mas eu vou deixar assim, tá? Ó, eu vou selecionar esse cara e vou colocar essa URL aqui, ó, inteira, do jeito que tá bom? Vou colocar ela aqui. Então, nesse momento, ele vai me retornar todas as URLs, ou melhor, todas as URLs, todos os municípios do estado de São Paulo, tá? Perfeito. Então, eu já fui buscar no servidor. O que eu tenho que fazer quando eu voltar do servidor? Aí é que tá a questão. Ó, eu tenho duas coisas aqui, ó. Eu tenho o sucesso e eu tenho o erro, ou seja, quando dá certo e quando não dá certo. Então, eu tenho que definir as duas coisas aqui. Então, quando dá certo, o que eu faço? Quando dá errado, o que eu faço também? Então, eu vou colocar aqui primeiro, quando der certo. Eu vou procurar aqui, ó, o atribuir valor para a promessa, ó, atribuir valor para a promessa. Vou colocar esse cara aqui e eu vou deixar aqui, ó, o tipo resolve, né, que é o tipo de retorno quando dá sucesso, tipo de resolve. Qual que é a promessa aqui? É o x, né, então eu vou pegar a variável x, vou pegá-la e vou arrastar aqui para cá. Beleza. E o valor? O valor vai ter que voltar para o item aqui. Eu vou pegar a variável item e vou colocá-la aqui. Tá bom? Embaixo tem que ser a mesma coisa, vou copiar até, ó, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou colocar aqui embaixo, só que ao invés do resolve, vai ser o reject, ou seja, se der erro, ele vai vir no tipo rejeitado, né? E aí, por último, eu vou colocar o X aqui embaixo, para ele retornar a promessa para o cliente, né? Beleza, fiz isso, tá tranquilo até agora. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir para minha página, deixa eu salvar aqui, ó. Vou salvar e eu preciso ir para minha página. Mas aí, você tá gostando desse conteúdo aqui? Você já imaginou se você pudesse ter um lugar onde você tivesse mais conteúdo, só que inéditos, que não estão aqui no YouTube? Você pode ter isso no Clube Léo Andrade. É um lugar com conteúdos exclusivos inéditos, onde você encontra tutoriais e cursos sobre diversas ferramentas low-code, no-code e também sobre conceitos básicos de programação que vai te ajudar a ter sucesso nessa carreira de programar com low-code e com no-code. E também aprender um pouco sobre linguagens, pelo menos o conceito básico que vai com certeza fazer com que você torne-se um programador de verdade e não só um copiador de telas e copiador de vídeos, né? Então é importante você aprender programação do jeito certo e é isso que eu tento propor lá no Clube Léo Andrade. E o mais legal de tudo é que lá você, além de se encontrar isso tudo, a gente também faz reuniões quinzenais normalmente, onde a gente discute temas e onde todo mundo traz conteúdos e a gente aprende junto. É um lugar extremamente bacana e toda semana eu adiciono novos conteúdos, não é um lugar onde você chega e
tem um conteúdo e nunca mais são adicionados novos conteúdos. Não, muito pelo contrário. É o lugar onde toda semana novas aulas são inclusas, dependendo de qual assunto a gente está abordando naquele momento. Então tem cursos lá de OutSystems, de Cronep, de Bubble, de AppGyver, tem curso de Aprenda a Programar, tem curso de JavaScript, enfim, tem muita coisa e toda semana novos conteúdos. Então para você poder conhecer, o link tá aqui embaixo na descrição, vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar e aí você ainda pode testar, faz assinatura por 7 dias, você pode cancelar e obter todo o dinheiro de volta. Então dá para você entrar, ver se você gosta, se por acaso você não gosta, antes de dar o 7º dia você cancela e tem todo o seu dinheiro reembolsado e a gente continua amigo e você continua participando aqui do canal. Então ó, tô te esperando lá. Então vamos voltar para a página aqui, deixa eu vir aqui na home e aqui na página eu já vou começar a montar essa página justamente para a gente poder montar esse cara aqui. Então ó, primeiro ponto, eu vou colocar aqui ó, uma fonte de dados, eu preciso colocar a fonte de dados, eu vou colocar aqui embaixo da home. Quando eu coloco a fonte de dados, eu preciso selecionar qual é a fonte de dados que eu quero. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, obter dados. Essa é a minha fonte de dados, tá vendo? Minha fonte de dados é obter dados. Eu vou dar um OK, beleza? Agora eu vou colocar aqui a minha grid, ó, que aqui no nome tá grade. O pessoal da Cronep, põe grid, pô. Todo mundo conhece como grid. Tira esse negócio de grade. Ó, vou colocar aqui a minha grid, tá? E aqui a grid, aqui ficou estranho, né? Ficou grande demais. O responsivo aqui não ficou muito bacana, mas enfim. Aqui tá minha grid e aqui eu preciso dizer de onde vou buscar esses dados. Qual é a fonte aqui, ó? Fonte de dados é a query, é a fonte lá que eu coloquei já ali. Então, ó, vou dar um OK. Beleza, minha fonte de dados bonitinha. Bacana, ó, ele já mapeou a minha fonte de dados com os campos que eu tenho nela e ele já colocou esse cara aqui, tá? Ele já mapeou as colunas que eu tenho aqui, tá vendo? Que eu só tenho o nome no caso. Último passo que eu tenho que fazer aqui, ó, vou vir aqui na fonte de dados, ó, seleciono aqui e vou aqui em eventos e vou procurar aqui, ó, a opção para obter dados, tá vendo? Ó, para obter dados, o que que eu vou fazer? Ó? Para obter dados, eu vou selecionar esse cara e vou procurar aqui, ó, o bloco de programação IBGE e vou colocar aqui, ó, obter cidades, que é o bloco que a gente acabou de criar. Ou seja, as informações ele vai buscar naquele bloquinho lá. Vou dar um OK, pronto. Agora eu vou salvar e se eu não tiver esquecido de nada, a gente vai conseguir ver o resultado disso aqui acontecendo. Deixa eu colocar para rodar para a gente poder testar. Olha, ele terminou. Vamos abrir aqui no browser, navegador. E vamos ver, rufem os tambores. É sempre um suspense, porque eu planejo, né, a aula aqui para a gente poder entender, eu crio a aula e normalmente o que acontece? Às vezes eu esqueço algum passo, né, e é normal. É por isso que eu fico apreensivo aqui. Será que eu não esqueci de nenhum passo? Deu OK? Opa, foi! Legal, ó, já carregou aqui, ó, a nossa listinha de dados da nossa API, ou seja, ele está buscando os dados de São Paulo, tá? O que a gente poderia fazer aqui? Eu poderia vir aqui, ó, e adicionar, por exemplo, um campo, cadê um input, entrada de texto aqui embaixo, vou colocar aqui em cima, ó, embaixo desse home, ó, aqui em cima, vou colocar essa entradinha de texto aqui e vou fazer o seguinte, deixa eu renomear aqui só para ficar um pouco mais bonitinho, vou pegar aqui e vou colocar assim, ó, UF, tá? O que eu vou fazer? Então, o que tiver inserido aqui, eu quero que, eu vou escrever, na verdade, o F ali, SPRJ, eu quero que ele atualize a minha listinha logo abaixo, então vamos fazer isso para que a gente possa deixar isso um pouco dinâmico agora, tá? Só mudei ali o conteúdo do F para aparecer aqui o F bonitinho, e eu vou ter que mudar o meu bloco no cliente, porque aqui, ó, ele tá fixo, né? O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar algo que pegue os dados daquele campo. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou procurar aqui um cara chamado criar texto. Criar texto com, vou colocar ele aqui por hora, ó, aqui. Deixa eu chegar um pouco pro lado. Então, eu vou criar texto com, e aqui eu vou colocar texto, né? Acho que eu só colocar texto já vai aparecer. Texto, deixa eu ver. Aqui, ó. Vou pegar esse carinha aqui, ó, e vou colocá-lo aqui. Então, vou ter um texto aqui. Aí, eu vou colocar o conteúdo desse cara, ó. Tá vendo? Só que só até o SP. Vou fazer aqui em cima, que vai ficar mais fácil de vocês poderem ver, ó. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira parte, que é essa daqui que eu selecionei, depois eu vou obter essa informação do input, daquela entrada de texto, e depois eu vou concatenar com essa segunda parte, né? Então, vamos pegar essa primeira parte aqui, ó. Vou pegar, vou copiar, vou voltar aqui na Cronep e vou colocá-la aqui, ó. Pum, coloquei a primeira parte aqui, tá?
Deixa eu colocar aqui em cima só para que a gente... Vou pôr até já no lugar aqui, ó. Vai ficar nesse lugarzinho aqui, ó. Então, essa é a primeira parte. Agora, o que eu vou precisar ter? Eu vou precisar ter a obtenção dos dados daquele input. Então, vou procurar aqui, ó. Procurar. E vou colocar aqui, ó. Obter valor do campo, ó. Obter valor do campo. Vou colocar aqui. E eu vou procurar o campo aqui, ó. Só que... Opa, eu cliquei 2 vezes. O campo não apareceu. Por quê? Porque esse bloco não está vinculado a uma página. Deixa eu vinculá-lo. Então, vou clicar aqui e vou colocar um formulário. Vou selecionar o formulário Home Web Autenticado aqui, ó. No meu caso é o segundo, tá? Selecionei esse cara e vou dar um salvar. Dessa forma, o que vai acontecer? Agora, aqui vão aparecer todos os campos que eu tenho lá na minha página. Todos os inputs, tudo que eu tiver na minha página, tá? Deixa eu me lembrar qual que é o cara que eu tenho lá. Deixa eu salvar aqui, ó. É o input 865, né? É o único input que tem. Talvez ele não tenha aparecido porque eu não tinha salvo, eu acho, quando eu coloquei o input. Ó, isso aí, ó. Agora sim, ó. Eu salvei lá, não tinha salvo depois que eu coloquei o input, ó. Então é var input, esse cara que eu vou colocar. Ele vai pegar o valor daquele cara. Beleza. Peguei aquele cara. Agora eu preciso colocar o restante, né? Que é isso aqui, ó. Eu preciso colocar esse restante aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu já copiar. Eu vou precisar ter mais um cara aqui embaixo. Como eu não tenho uma opção para colocar mais um carinha igual a esse, eu vou pegar aqui, ó, esse botãozinho e vou colocar um item, ó. Venho e coloco um terceiro item. Beleza, agora eu fecho, ó. Apareceu o cara aqui. Vou vir em procurar, vou colocar aqui texto, né? Que é o carinha aqui. Vai aparecer aqui para eu colocar lá, ó. Vou pegar esse cara, vou colocar aqui e aqui dentro vou colar o conteúdo que eu tinha colocado ali, que eu tinha copiado. Tá? Então, ele concatenou, ele montou isso daqui, ó, justamente essa linhazinha aqui, só que obtendo essa informação daquele input, tá? Vamos ver isso aqui, o que acontece aqui, ó, deixa eu dar um atualizar, ou melhor, um salvar tudo, deixa eu dar um atualizar na página, quero ver o que vai acontecer aqui, se já vai funcionar ou não. E isso é bacana, a gente vai testar vendo como que vai se comportar, tá? Deixa ele atualizar a página, atualizou, beleza, não trouxe nada porque tá vazio, deixa eu colocar um SP aqui, ó. O que aconteceu? Nada, mas deixa eu tentar dar um refresh aqui. Quando eu dou um refresh, vai. Beleza? Quando eu dou um refresh, vai. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia vir aqui, ó, no input, ó. Deixa eu ver se tem alguma opção de evento para ao alterar. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo executar o bloco do cliente, ó, obter cidades. Vamos ver se assim vai funcionar, tá? Aqui eu tô fazendo até um experimento junto com vocês, tá? Vou salvar, beleza? Vou salvar aqui e vou dar um atualizar, preciso atualizar a página. Vamos ver se quando eu alterar ali, se ele vai alterar ali embaixo, se ele vai carregar ali embaixo. Talvez não, tá? Talvez não, porque o bloco não tá pedindo para eu atualizar a fonte de dados. Eu tô imaginando isso, tá? Ó. Alterei, mas não aconteceu nada. O único momento que atualiza a fonte de dados é aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele atualiza a fonte de dados, ou seja, ele executa de novo. Talvez não precise ter isso daqui, eu vou apagar só para eu ter certeza, tá? Vou apagar isso aqui, ó, o alterar do input, e eu vou fazer o seguinte, ó, no IBGE ali no meu bloco, no meu bloquinho aqui, ó, depois de dar sucesso aqui, ó, deu sucesso, o que eu vou fazer? Eu vou pedir, vou tentar ver se tem um cara aqui, ó, atualizar, ó, atualizar fonte de dados, vou pegar esse cara e vou colocar logo aqui embaixo, e vou procurar aqui, ó, tem a query, que é a fonte de dados que eu tenho lá na página, vamos ver o que vai acontecer agora, deixa eu atualizar, ou salvar, atualizar minha página, beleza, ó, beleza, vou colocar aqui agora SP, ó, agora sim. O que está acontecendo? Quando eu mudo ali, automaticamente ele atualiza a fonte de dados e vai atualizando aqui em tempo real, ó. RJ. Tá vendo que bacana? Então a gente fez uma coisa que atualiza automaticamente. Lembrando que eu só coloquei o atualizar fonte de dados e selecionei qual é a fonte de dados quando dá sucesso. Então quando tem retorno de sucesso, ele atualiza a fonte de dados. E aqui, ó, eu não fiz nada, eu tirei aquele ao alterar, tá vendo? Então quando eu atualizo esse campo, automaticamente ele dá o refresh lá e ele já traz novas informações. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, TO, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, AM. Opa, AM. Tá vendo? Então, cada vez que eu vou colocando, ó, PE,
Pernambuco, né? E a gente vai vendo aqui, ó. Vamos ver se em Pernambuco ele achou aqui o Maceió. Não, Maceió não, Recife, né? Vamos procurar aqui Recife, ó. Aqui, ó. Recife de Pernambuco, tá vendo? Só que o que acontece aqui, né? O que eu acabei de perceber agora. Ele tá dando refresh a todo tempo. Isso não é legal. Isso não é legal. Então, na verdade, eu não poderia fazer dessa forma aqui, ó. Então, eu teria que... Não poderia fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar isso porque ele parece que entrou em looping infinito, né? Ele parece que entrou em looping infinito. Talvez eu tenha que fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar um outro cara, vou criar uma outra função que vai ser... Deixa eu pensar aqui, ó. Executar... Pode ser para, né? A mesma coisa, a mesmo tipo de função, ó. Vou colocar aqui, ó. Para, faça algo. Eu vou pegar esse cara, vou colocar aqui, ó. Faça algo. Eu vou colocar aqui, ó. Atualizar fonte. Atualizar fonte, tá? Vou colocar esse cara aqui. E eu vou pegar aquele mesmo conceito de atualizar. Vou mudar, tá? Porque ele tá em loop infinito e isso não é legal. Ó, atualizar fonte de dados, vou colocar aqui. E ó, já com aquela fonte de dados já está selecionada. Beleza, fiz isso, deixa eu salvar. E ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir na home, né? Na home aqui. E aí no texto, no campo input, eu vou colocar aqui, ó. Ao alterar, eu vou selecionar o bloco, espero que funcione. Vamos lá, IBGE, atualizar fonte, tá? Vou selecionar esse cara, vou dar um OK. Vou salvar. Ufa, vamos ver se funciona, né? Ó, ele tá lá, ó, ele tá lá atualizando sempre, isso não é legal, tá? Tá indo buscar toda hora, porque ele tá em looping, né? Acabou colocando ele no looping. Isso não é bacana, tá? Não façam isso. Vamos ver, ó. Carregou, beleza. Agora eu vou colocar aqui o meu SP. Ah, agora sim, ó. Vou colocar o meu RJ. Ah, já até foi. Deixa eu colocar aqui o meu PE. Foi tão rápido que eu nem vi, ó. PE, beleza. A diferença é que aquele risquinho que aparecia aqui atualizando, ele não acontece mais, só se eu atualizar a informação aqui, ó. Então, ó, RS. Eu atualizei, aí sim ele chama aquela função e aí sim ele faz essa atualização. Então, esse é o jeito correto da gente fazer, tá? Daquela maneira que eu coloquei o atualizar aqui dentro do próprio, ó, do próprio sucesso aqui, ele entrava em looping. Por que acontecia? Ele ia lá, buscava, dava sucesso, o que ele fazia? Ele atualizava de novo, isso aqui executava de novo, e ficava executando e forever sem parar. Então estava errado dessa forma. E agora sim, eu criei uma função atualizar fonte, e essa atualizar fonte atualiza a fonte de dados, só que ela só é disparada quando eu altero o valor do input. Tá bom? Então, assim que funciona. Mas eu quero saber se você ficou com alguma dúvida até aqui. Se você entendeu todos os passos, e se por acaso você não entendeu, pare e reveja os passos para você poder entender. Caso mesmo assim você não tenha entendido, escreva aqui nos comentários, coloca a sua dúvida aqui que eu vou tentar te ajudar o quanto antes, tá bom? E se quiser comentar sobre outra coisa, também fica à vontade. Só escrever aqui embaixo que eu vou estar lendo e vou estar tentando responder o mais rápido possível, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, não esqueça de clicar no sininho para você receber as notificações, dar o seu like, de compartilhar para 3 amigos seus e comentar aqui embaixo dizendo que eu já compartilhei. Lembrando que eu tô pensando em fazer alguma coisa para quem escrever aqui embaixo, eu já compartilhei, tá bom? Então, ó, escreva aqui embaixo, eu quero ver a sua colaboração para que esse canal possa crescer cada vez mais e assim a gente possa produzir mais conteúdo aqui para você. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, o link tá aqui embaixo, tudo tá na descrição. Na descrição tem outros links interessantes para você poder acompanhar também, tá bom? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado de alguma maneira, porque aqui tem vídeo novo toda semana e toda semana muitas coisas incríveis sobre programação, modulo code, low code, e é pra você aprender realmente, você sair da tua zona de conforto e realmente tornar-se um desenvolvedor, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Aguenta aí, Marquinhos. Esse é o Léo totalmente atrás das câmeras. Pessoa como qualquer outra.